Olá, pássaro convosco, tudo bem com você? Se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para que você receba as futuras notificações, beleza? Se puder também, compartilhe com alguém, enfim. Bom, existe um texto na Palavra de Deus que está no livro de Números, capítulo 23, verso 19, que diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, e tendo falado, não o cumprirá? Um dos grandes erros que a gente comete na nossa relação com Deus é que nós queremos basear a nossa relação com Deus em função das relações humanas que a gente acaba tendo. E em função também das frustrações que a gente acaba acumulando na nossa vida em relação àquelas pessoas que eventualmente exerciam autoridade sobre nós. Frustrações com os nossos pais, aquele professor autoritário, aquele professor chato, aquele chefe intransigente e assim por diante. Então nós vamos acumulando essas experiências com pessoas que eventualmente exerciam autoridade sobre nós, e quando nós vamos nos relacionarmos com Deus, nós transferimos e imaginamos, sem perceber muitas vezes, que Deus é como se fosse como homem, mas ele não é como homem. Deus ele não mente. A Bíblia, por outro lado, existem duas coisas que Deus não pode fazer. Deus não pode mentir e Deus não pode mudar. Ele é imutável, porque lá em Tiago capítulo 1, verso 17 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Então aquilo que Deus fala, Deus cumpre. Basta a gente olhar para o tempo que a gente está vivendo, isso é muita coisa em função do cumprimento da palavra de Deus. Se a gente estudar biblicamente, muitas coisas que estão acontecendo, Deus já tinha dito que iria acontecer. Agora, o que eu quero que você entenda, que nessa relação com Deus, nós podemos desenvolver de fato uma relação de confiança. Porque o texto que eu li inicialmente diz que ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa de alguma coisa qual tenha dito. Então, quando nós transferimos isso para a nossa relação com ele e entendemos que ele vai cumprir aquilo que ele prometeu para nós, nós ali temos uma segurança. Porque eu sei que é complicado a gente se relacionar com pessoas que muitas vezes nós não temos confiança ou temos até mesmo medo de nos relacionarmos em função do fato da intransigência, a forma de ela lidar conosco. Então, o que eu quero que você entenda é que você tem que perceber que Deus não é homem e não é como filho do homem. Deus não mente. Nós temos as nossas frustrações e as nossas experiências humanas, mas nós não podemos transferir esse tipo de relação e essas frustrações para a nossa relação com Deus. Tanto é verdade que lá no Salmo 138, verso 2, diz que ele estabeleceu o seu nome e a sua palavra acima de todas as coisas. Lá em Jeremias capítulo 1, verso 19, diz que ele vela sobre a sua palavra em cumpri-la. Então Deus, por outro lado, lá em Isaías 55, diz que a sua palavra jamais voltará vazia antes que cumpra o propósito pelo qual ela foi enviada. Então, se nós pegarmos a palavra de Deus, que é a forma com que Deus fala conosco, nós podemos confiar piamente de que aquilo vai acontecer. Então, o meu desafio para você é você ter a palavra, estudar a palavra, pegar as suas promessas e procurar colocar em prática na sua vida. Porque com certeza, se você tomar essa atitude, Deus fará a parte dele. Só que isso compete a uma escolha que nós temos que fazer. E entender quem é Deus nessa relação e perceber e entender que se eu me dispor a fazer isso de fato, Deus com certeza fará a parte dele. Mas tudo parte de uma escolha. Tudo parte do fato de eu realmente crer, né, no caráter de Deus. Uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas, que por que nós podemos confiar na palavra? Porque nós podemos confiar no caráter de Deus. E Deus não tem um caráter igual ao do homem.
Então, diante de todas as coisas que nós estamos vivendo, diante dos fatos que nós estamos vivenciando, nós podemos ter a palavra como uma segurança para a nossa vida. E uma das coisas que Deus promete para nós é a proteção, uma das coisas que Deus promete para nós é paz, uma das coisas que Deus promete para nós é a segurança, uma das coisas que Deus promete para nós é o amor, o conforto, o consolo através do seu Espírito. E tem um fator importante: ele promete nos dar o seu Espírito Santo, e quando nós temos o Espírito Santo, nós passamos a ter um companheiro que vive conosco. Então o meu desafio para você, fazendo esse vídeo, é: viva a palavra de Deus, deixa Deus operar na tua vida através da sua palavra, confie naquilo que ele disse, porque eu vou repetir para você: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo Deus prometido, não fará? Ou todo falado não cumprirá? Então eu quero que você pegue a palavra, coloque em prática na sua vida e espere o agir de Deus. Por outro lado, se você tem uma promessa específica de Deus na sua vida, não fuja daquilo que Deus prometeu para você, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa de alguma coisa qual tenha dito. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Confie no caráter que ele tem. Pense nisso. Deus abençoe você.